Pessoal, tudo bom? Morrendo de saudade de falar com vocês, de fazer vídeos para o meu canal e vou aproveitar que eu estou melhor dos problemas de saúde que me acometeram nessas últimas semanas para trazer aqui os livros recebidos desse mês. O primeiro é da Box 95. Olha só, eu deixei a caixinha fechadinha para mostrar para vocês. Vamos ver. Como sempre, a box traz um monte de coisinhas bonitinhas. Olha só, uma caixinha de pipoca. John Hus. Spurgeon. Todo cristão ou é um missionário ou é um impostor. Pesado. Mas é isso mesmo. E um cartão postal com uma arte que já caracteriza a Box 95, a revista. Olha só, traz artigo de Pedro Dulce. Bacana. Vamos ver os livros que vieram. Dessa vez temos um livro, Mike Gosper. Acho que é isso, porque a letra tá bem estilizada. Não consegui ler muito bem. Bom, eu vou abrir, vamos ver se vai funcionar. O método Jonas de abrir plásticos. Ele me ensinou. Yay! Funcionou mais ou menos, tá? Porque ele faz de um jeito todo elegante. Ele faz assim e sai um fio de plástico. Coisa mais linda. Eu tô chegando lá. Então vamos lá. Mike Gosper, editado por Timothy Keller. Olha, já é uma excelente coisa. O título original: The Stories We Tell. How TV and Movies Long for and Echo the Truth. Literalmente, as histórias que contamos. Como televisão e filmes anseiam e ecoam a verdade. Anseiam pela verdade e ecoam a verdade. Saiu mais ou menos, o título original ficou: As histórias que contamos, como filmes e séries ecoam e anseiam pela verdade. Que bacana, gente! Olha, esse é um presentão para uma pessoa que ama literatura como eu, que ama histórias, ama filmes e séries. Vamos ver o que está aqui na contracapa. Você ama entretenimento. Um livro do Harry Potter, uma série da Netflix. Agora eu e o André estamos vendo This Is Us. Amando. É raro o episódio em que a gente não chora, eu e ele. Ou o último lançamento do cinema podem muito bem ocupar os seus planos para esse próximo final de semana. E se essas histórias que tanto lhe encantam tiverem algo a ensinar sobre Deus? Este livro é sobre ver filmes, séries e programas de TV com os olhos da Bíblia. Ah, que maravilha! De clássicos do cinema a reality shows, cada narrativa já contada se relaciona de alguma forma com a maior história de todas, o Evangelho de Deus redimindo a criação do terrível pecado por meio de seu Filho. Leia o livro para descobrir como as suas histórias favoritas anseiam e ecoam a melhor história de todas. Aí tem uma citaçãozinha embaixo do Matt Chandler. Com a quantidade de programações televisivas e filmes que nossa cultura devora, este livro é de leitura obrigatória. Que bacana! Aí tem aqui vários endossos do James Smith, do Imaginando o Reino, que é bem bacana também, tá mais ou menos nessa linha. Do Paul Tripp, olha só, pessoas de várias linhas, né? Paul Tripp já pertence mais ao aconselhamento bíblico. Nossa, muito legal mesmo. Pois é, o que eu acho mais surpreendente em toda essa questão de correlacionar a cosmovisão cristã com o contar histórias é que a Bíblia é uma grande história
A própria organização da religião cristã verdadeira é uma como se fosse uma matriz para todas as histórias, porque a Bíblia se estrutura em criação, queda e redenção. E todas as histórias têm exatamente essa mesma estrutura. É uma situação estável, depois ocorre um problema e depois a resolução desse problema. E é claro que nas tragédias, né, das antigas peças gregas ou em romances que tem um final que não é feliz, ou em qualquer filme, né, em que às vezes o que acontece é que em vez de você ter a resolução do problema, você tem a volta à situação. Eu lembro do Pianista, do Truffaut, que é um dos filmes mais tristes que eu já vi na minha vida, em que eu não vou contar nada, só vou dizer isso, quando você for ver o filme você até já vai ter esquecido, em que a situação ela é muito parecida, a resolução é muito parecida com a situação e nada se resolve no final. Então, mas a Bíblia oferece um final feliz, que a gente sabe qual é, né? A nossa redenção em Cristo, que já aconteceu, que já está presente, que já está ao nosso alcance, no sentido de que já somos perdoados, já temos tudo de que precisamos para lutar contra o pecado, que ainda é remanescente na nossa vida. E ainda não, ou seja, ainda não somos perfeitos, ainda não combatemos todo o pecado, ainda não estamos prontos. Nós estaremos prontos naquele dia, né? Quando Jesus manifestar a sua glória e tudo for restaurado. Então, eu amo esse tipo de correlação com contar histórias. Esse aqui vai para a estante dos livros que eu quero ler logo, não quero demorar muito. E por falar em livro que eu não quero demorar muito para ler, veio também na caixa do Dois Dedos de Teologia, do Iago Martins, esse livro aqui que eu estou doida para ler. André já leu, eu ainda não li, porque quando eu fico malzinha, eu não tenho muita vontade de ler, sinceramente, eu fico mais vendo séries, porque às vezes nas crises, no pior das crises, o meu olho fica nevoado, eu fico muito, assim, parece que a cabeça não funciona muito bem, sabe? E isso tem um sentido também, eu ainda vou falar mais sobre isso, sobre essa questão da saúde, porque é muito importante falar sobre o problema que eu tenho 99,9% de certeza de que eu tenho. Mas, enfim, esse livro, na verdade, eu acho que vocês vão ficar com um pouco de inveja de mim, porque eu fui uma das poucas pessoas que sabia do que o Iago estava fazendo. O livro se chama A Máfia dos Mendigos, é um livro, um título bastante polêmico, mas as editoras elas lançam mão mesmo desses artifícios, que é para as pessoas olharem e ficarem meio chocadas e quererem saber o que é. Como a caridade aumenta a miséria. O pastor que fingiu ser morador de rua explica por que nossas tentativas de vencer a pobreza continuam fracassando. O Iago se vestiu de mendigo e ele passou algumas noites, muitas noites, na rua, e ele fez isso para observar como que era essa questão da caridade, né? Como que eles recebiam a caridade, como a coisa se fazia, como o negócio funcionava. E ele descobriu que muita gente está ali, não são todos, obviamente, mas muita gente que está ali mais por escolha do que por necessidade. E isso é muito louco, que a gente nunca pensa num negócio desses, né? Ele descobriu que tem gente ali que conseguiria não estar ali, só que prefere estar ali porque alguma coisa dentro dessas pessoas faz com que elas se sintam mais confortáveis numa posição de receber a ajuda e não trabalhar, do que de fato se responsabilizar pela própria vida. E na verdade, essa tese do Iago, ela não foi tanto uma surpresa para mim, porque eu já tinha lido
Já tem mais de um ano, já não me lembro exatamente, mas já faz tempo que eu li o livro do Dalrymple, o Theodore Dalrymple. Tô falando assim para vocês saberem do que eu tô falando, que foi traduzido pela E Realizações e se chama A Vida na Sarjeta. E ele fala exatamente disso, de pessoas, não necessariamente mendigos, mas tem um mendigo lá nas histórias que ele conta. Ele é um psiquiatra e ele trabalha em uma instituição governamental, se eu não me engano, ou semi-governamental. Agora eu não lembro exatamente quais são os trâmites da instituição, mas ele cuida de pessoas muito pobres e ele tem acesso às histórias dessas pessoas, e com o tempo de prática ele foi percebendo que muitas dessas pessoas tinham uma relação idolátrica com a situação em que elas estavam, ou seja, voluntariamente elas não saíam. E histórias muito tristes, como de esposas que apanhavam do marido bêbado. E o Dalrymple sempre era muito assim, incisivo, né? Dizendo para ela, olha, se você não acabar com isso, você vai morrer. É o caminho. E ele percebia que a pessoa queria continuar ali, por mais que ela se queixasse, por mais que ela sofresse, ela recebeu ajuda, mas ela não queria sair. E a gente sabe que isso acontece. Então, o Iago foi uma espécie de Dalrymple brasileiro. Ele tentou entender esse fenômeno, não foi a primeira hipótese dele de jeito nenhum, pelo contrário, ele achou que ele ia provar outras ideias e ele acabou se defrontando com essa realidade das pessoas que querem estar nessa posição. E é disso que ele acabou tratando majoritariamente nesse livro que meu marido André já leu, e ele ficou muito impressionado como o texto ele é muito bem escrito nesse ponto. Assim, o Iago nunca escreveu mal, mas é como se ele tivesse se aprimorado muito. Então o texto é um texto belo. Eu li alguns trechos, por isso disso eu posso falar. É um texto muito bem construído, assim, que dá gosto de ler, sabe? E eu super recomendo, gente. Eu acho que, mesmo se você não se identifica com essa ideia, se você acha um exagero, se você acha um absurdo alguém pensar assim, dá uma olhada. E de quebra, dá uma olhada também no Vida na Sarjeta, porque ele explode a cabeça da gente em relação à pobreza. Ele realmente faz a gente olhar um lado que é inédito, digamos assim, para a maioria das pessoas, e que na verdade até confirma uma tese que é a minha, de que tudo nesta vida se torna ídolo. As pessoas costumam falar mais nos ídolos bons, os ídolos que funcionam, digamos assim. Né? Uma pessoa bem-sucedida que é apegada ao dinheiro, uma pessoa que tem um relacionamento de codependência com o filho, mas que vê aquilo como agradável, estimula aquilo e se devota de um modo que não é saudável. Mas esse tipo de idolatria que faz a pessoa ficar numa situação ruim, ela também é idolatria. E eu falei disso na minha dissertação pro Jumper. Então, pra mim, isso aqui é legal também por isso, para eu aprender melhor como o coração do ser humano é enganoso e que profundezas de confusão, de auto-engano a gente pode atingir a tal ponto de internamente se convencer a decidir a permanecer numa situação que vai nos levar à morte simbólica, emocional ou mesmo física, né? Então, assim, eu super recomendo, certo? Porque a gente tem que entender essas coisas para a gente poder falar para todo tipo de pessoa. Não só para as pessoas, falar de Cristo, né? Como Spurgeon falou aqui, né? Ser um missionário, falar de Cristo para as pessoas, não só aquelas pessoas que estão muito satisfeitas com a própria vida, mas também aquelas pessoas que estão sofrendo e que estão orgulhosamente presas às suas situações, mesmo quando elas são aflitivas. A gente tem que entender esses mecanismos para melhor falar às pessoas, tá
tá bom? Então é isso, adorei ter gravado esse vídeo rapidinho para vocês, falando desses livros, e tudo indica que agora eu vou estar melhor da saúde. Fiquem atentos ao meu canal no Instagram, @normabragaoficial, que lá eu tô sempre falando dos assuntos que me interessam e falo também da questão da minha saúde e falo do meu trabalho como consultora de imagem, que continua me alegrando muito. Eu continuo em formação continuada, eu tô sempre estudando. É um negócio que não tem fim, não tem fim mesmo, e é muito apaixonante. Então é isso. Um grande abraço para vocês, um beijo e até o próximo vídeo.